eu gostaria de saber a sua opinião. O que esperar na área de segurança pública nos próximos anos? Nós estamos vendo, Gervásio, perigosamente o retorno de um modelo que foi testado e que fracassou. Então, o que agora o PT anuncia como pretensão da sua política para a área de segurança pública é a repetição daquele modelo que foi empregado justamente desde 2003 até o final do governo Dilma e que nos conduziu aos recordes sucessivos nos índices de criminalidade no país. Nós batemos o recorde no nosso número de homicídios lá em 2017, ainda como fruto das políticas implementadas pelo PT, passando de 63 mil homicídios ao ano. Então, toda essa estrutura, essa ideia de modelo de segurança pública que o PT quer agora resgatar, é uma ideia, é um modelo que foi testado e que nós vemos os resultados que produziu. Todos os resultados estão estampados, basta olhar os indicadores oficiais de criminalidade. E isso passou a ser revertido justamente com a mudança da diretriz central de segurança pública. Inicialmente, isso começa a alterar quando Dilma sai do governo, nós começamos a ter as primeiras quedas justamente quando os reflexos na segurança pública passam a ser de uma política diferente, e há a queda absolutamente acentuada no governo Bolsonaro, uma queda acumulada de aproximadamente 30%. Nós estamos falando hoje de aproximadamente 42 mil homicídios ao ano. Lembre-se, saímos de 63 mil como resultado das políticas petistas e caímos para 42 mil agora no governo Bolsonaro. Então, a queda absolutamente expressiva, graças à adoção de políticas diferentes. E o desarmamento, a ideia de desarmamento, ela compõe essas políticas, embora ela não seja a ideia de armar a população, ela não pode ser vista como política de segurança pública. Mas é justamente nisso que o governo Bolsonaro evoluiu bastante. Porque quem via o desarmamento como política de segurança pública sempre foi o PT. O governo de esquerda, na verdade, ele não vê, ele sabe que o desarmamento é utilizado como mecanismo de controle social, né, na teoria da dominação pelo medo, né, impor ao cidadão o medo, o receio de ter a sua vida posta em risco, de ter o seu patrimônio posto em risco, e isso facilita com que o Estado possa lhe oferecer um pouquinho de segurança em troca de que ele abra mão, o cidadão, de algum dos seus direitos individuais. É um mecanismo que é absolutamente conhecido, né, ao longo das décadas, ao longo da própria história civilizatória ocidental, isso é muito claro, quando se tem a possibilidade de impor medo, impor receio ao cidadão, para que ele aceite mais facilmente a ingerência daquele que diz que pode lhe oferecer algum tipo de segurança. Mas aqui no Brasil, né, isso ao redor do mundo, isso sempre encontra uma desculpa. Em alguns países são os chamados ataques em massa, em outros países são as disputas étnicas, são disputas territoriais, e aqui no Brasil o apelo, né, quando nós não temos nenhuma instabilidade sociopolítica, acaba sendo o apelo da segurança pública. E essa ideia de vender o desarmamento como política de segurança pública sempre foi o cerne da estrutura de segurança do PT. E ela falhou catastroficamente. Nós temos a comprovação oficial disso. E o governo Bolsonaro simplesmente reverteu essa ideia. Disse, não, desarmamento não é política de segurança pública. É política de proteção individual. E focou no que é, de fato, a questão central da segurança pública, que é a desarticulação das grandes quadrilhas, o desestímulo à prática criminosa, e isso tem um efeito indutor no cenário de segurança pública muito forte, é muito próximo do que o Francisco falou aí, de modo muito acertado, na questão da certeza da não reação. Quando o indivíduo está potencialmente, né, possivelmente ele pode estar armado, ele gera mais um fator de inibição do criminoso, porque ninguém se iluda.
A prática do crime, ela é a resultante de uma conta. Nós temos a teoria clássica do crime, a teoria econômica do crime, que o indivíduo faz a conta. Ele vai ver lá os riscos a que ele vai se expor se ele cometer o crime e os benefícios que ele vai ter. Se ele achar que os riscos são maiores, ele se sente inibido, ele tem uma inibição a agir daquele modo. E é nisso que entra a possibilidade da reação da vítima. Se ele acha que a vítima não tem nenhuma possibilidade de reação, ele vai ignorar esse risco e vai se sentir estimulado a atuar sobre ela. Se ele receia que essa vítima possa lhe oferecer algum risco, reagindo à sua investida, ele fica mais inibido, ele não vai atuar contra ela. E nesse contexto foi que as políticas na área de segurança pública trazidas pelo governo federal se mostraram bastante exitosas. Então, nós não podemos ignorar o fato de que nós tivemos praticamente uma venda de 3 vezes mais armas de fogo, a colocação do triplo de armas de fogo em circulação no Brasil e já quase chegando a 4 vezes mais armas de fogo em circulação no Brasil, acompanhada de uma queda de mais de 30% nos homicídios, nós não podemos nos furtar à conclusão, que é óbvia para qualquer indivíduo que honestamente se dedique a esse tema, de que as duas coisas não podem estar correlacionadas, né? Ou pelo menos não podem estar ligadas com nenhuma relação de causa e efeito. Se aquela ladainha que é vendida de que aumentar a circulação de armas aumenta a criminalidade, nós deveríamos ter uma explosão dos homicídios no Brasil e nós tivemos exatamente o oposto. Então, isso está comprovadamente equivocado. É uma narrativa comprovadamente falsa. E daí o grande êxito do governo atual, que foi destruir isso, destruir completamente essa narrativa. E isso, inclusive, torna mais difícil que o próximo governo, o anunciado próximo governo, estruture de algum modo alguma narrativa de convencimento. Mas nós não estamos vendo isso, né? Na verdade, o que a gente está vendo é uma imposição puramente ideológica, inclusive com um desconhecimento que chega a ser vergonhoso a quem se propõe a regulamentar a questão das armas de fogo. Então, vergonhosas as alegações do próximo ministro da Justiça, um desconhecimento básico de assuntos que deveriam ser corriqueiros para quem se propõe a tratar desse assunto, mas eles aparentemente não ligam para isso. Querem impor apenas a sua vontade, e aí o que nos resta é um cenário de temor. Não há como a gente imaginar que tenhamos nada além de uma nova catástrofe na área de segurança pública, como foi aquela que experimentamos durante os primeiros governos do PT aqui no Brasil.